Olá, eu sou o professor José Carlos de Oliveira e na aula de hoje nós vamos estudar o tema prestação de serviços públicos pelos municípios. Nós vamos falar do artigo 175 da Constituição, da Lei de Concessões, a Lei 8987. Vamos falar também do planejamento e motivação das escolhas públicas para universalização. E dentro deste contexto do planejamento, nós temos Plano Municipal de Saneamento e os planos correlatos, né? O Plano Municipal de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos, de Drenagem Urbana, e as ações de planejamento, controle e participação social. Bem, a Constituição Federal deixa muito claro que incumbe ao poder público prestar os serviços públicos. Mas quais são esses serviços públicos? Não é? São todos aqueles serviços públicos de natureza econômica, ou seja, aqueles que pagamos para utilizá-los. Não é? E no âmbito municipal, nós temos a água e o saneamento, fornecimento de água e o tratamento do esgoto sanitário doméstico. Não é? A lei autoriza também, não é, a cobrança pelos resíduos sólidos, ou seja, pelo lixo que a gente deixa na calçada da nossa casa para que seja recolhido. Né? A lei também autoriza, né, a cobrança por drenagem, ou seja, melhoria do sistema de drenagem urbana. Mas nós vamos focar agora num ponto bem específico, né? Água e saneamento, água e esgotamento sanitário. Então, vocês podem perceber que a Constituição autoriza o município prestar esses serviços diretamente ou outorgar a sua execução para uma empresa privada. Aqui, no artigo 30 da própria Constituição Federal, nós falamos que dá legitimidade ou atribuição para o município organizar e prestar, mais uma vez, diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos de interesse local. Dentro desta abrangência, né, de serviços públicos de interesse local, eu destaquei o transporte coletivo urbano, que tem caráter essencial. Mas o tema da nossa abordagem é a captação e distribuição de água potável, não é? O esgotamento sanitário, a questão dos resíduos sólidos, a drenagem urbana e a limpeza pública. Vejam que, além do artigo 30 da Constituição, que outorga para o município estas obrigações, ou seja, para ele prestar esses serviços diretamente, ou outorgar para uma empresa privada prestar esses serviços. E uma outra lei chamada Estatuto da Cidade, essa 10.257 de 2001, ela traz também diretrizes gerais para a execução da política urbana. E dentro, ou seja, inserido nessas diretrizes gerais da execução de política urbana, nós vamos encontrar as questões de infraestrutura, como, por exemplo, a mobilidade urbana, e as questões envolvendo o saneamento básico. Bem, o município presta esses serviços, né? A grande maioria dos municípios sempre prestou esses serviços diretamente. Claro que depois da Lei 8987, chamada Lei das Concessões de Serviços Públicos, muitos municípios outorgaram a execução desses serviços para empresas estatais, né, empresas do governo do estado, para realizar esses serviços. Ou poucos, não é? Outros poucos municípios para empresas privadas. Mas a situação atual, né, do corrente ano, ou desses anos atuais, né, vários municípios têm outorgado esses serviços para empresas privadas, que será objeto de estudo no nosso próximo encontro. Neste, nós vamos falar apenas quando o município presta esses serviços, né? Quais são os direitos e quais são as obrigações? Quais são os direitos nós, enquanto usuário, e quais são as obrigações do gestor público? Quais são as nossas obrigações também enquanto usuário desse sistema? Vejam, quando a municipalidade presta esses serviços, ela utiliza uma estrutura que pode ser, por exemplo, da administração pública direta, né? Uma secretaria, um departamento, um serviço autônomo, uma autarquia ou uma empresa pública.
Em todas estas formas de execução desses serviços, não é, a municipalidade está obrigada a fazer o tratamento adequado da água, não é, o tratamento e a disposição final adequada do esgoto, e o tratamento adequado e a disposição final adequada, ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos, ou seja, é acabando de vez com os lixões. Mas, quando o município presta diretamente esses serviços, o município precisa de sustentabilidade econômica. O que significa falar em sustentabilidade econômica? Significa que os usuários precisam contribuir pagando uma tarifa, pagando um determinado valor para amortizar aqueles investimentos que o poder público está fazendo na prestação daqueles serviços públicos. Por quê? Porque se nós, usuários desses serviços, não efetivarmos o pagamento pelo uso desses serviços, a municipalidade, claro, vai utilizar recursos públicos e provavelmente esses recursos sairão de outras políticas públicas, não é? E aí a municipalidade vai precisar fazer escolhas, não é? Escolhas trágicas em algumas situações, não é? Vamos manter, o prefeito deve imaginar, vamos manter o transporte de estudantes, vamos manter as creches, vamos manter a iluminação pública, não é? Ou vamos investir mais em saneamento. Vejam, todas essas políticas são essenciais e obrigatórias. Mas quando nós falamos de água, né, de esgotamento sanitário, de lixo, não é? Nós estamos falando de serviços que exigem sustentabilidade. E esta sustentabilidade é, mais uma vez, exigida e prevista pela lei. Não é? E essa sustentabilidade ela permite não só investir na melhoria da qualidade do serviço, mas também na expansão das redes, né? Na qualidade e na continuidade desses serviços. Existe a possibilidade também do município se consorciar com outros municípios para a prestação desses serviços. Mas nós vamos tratar esse tema, prestação regionalizada, em uma outra aula. Bem, quando o município presta esses serviços diretamente, né, pela sua própria estrutura administrativa, ele deve observar uma das regras que está lá na Lei 8987 de 95, que é a chamada Lei de Concessões, e lá tem a previsão do serviço adequado. Então, o que é serviço adequado? É aquele que exige do prestador, no caso do município, a observância desses princípios da regularidade, da continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, e aqui entendo generalidade como universalização, né? Cortesia na sua prestação e principalmente modicidade tarifária. Então vejam, né? O município precisa ter sustentabilidade, precisa arrecadar para prestar esses serviços, mas a tarifa paga por nós, né, usuários, tem que ser uma tarifa módica, ou seja, uma tarifa que seja suficiente, não é, para amortizar os investimentos da prestação daquele serviço. Bem, quando nós falamos ainda da prestação direta desses serviços pela municipalidade, nós temos que lembrar também a exigência legal, né, para com os municípios, uma exigência legal para os municípios, para que eles tenham ou constituam uma agência reguladora. O que é uma agência reguladora? Nós temos um módulo só de agências reguladoras, mas o que é uma agência reguladora? É uma autarquia, não é? Pode ser municipal, intermunicipal, enfim, tem vários modelos, em que ela zela, não é, pelo cumprimento do serviço adequado, mesmo sendo prestado pelo município, não é? Obrigatoriamente, o município deve ter uma agência, ou se filiar a uma agência reguladora, para zelar pela qualidade dos serviços, pela prestação adequada desses serviços, e especificamente, para avaliar a modicidade tarifária. Continuando ainda, né, na prestação desses serviços diretamente pelo município, nós vamos ler lá no artigo 9º da Lei 11.445 de 2007, foi atualizada pela Lei 14.020, né, de 2020, 14.020 de 2020, não é? Onde estipula, não é? Explicitamente
que o titular dos serviços, ou seja, a municipalidade, né, ela deve elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, percebem que toda essa estrutura, né, de garantia de direitos, obrigações e responsabilidades começa pelo Plano de Saneamento Básico. Por quê? Porque na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, com a participação da população, da sociedade civil organizada, que vai se estabelecer quais são as metas, não é? Os indicadores de desempenho. Nós vamos ter uma aula também sobre indicadores, não é? Os mecanismos de aferição de resultados, não é? Então, todas estas exigências competem ao município, não é? E vejam, além daquelas exigências de serviço adequado, nós temos inúmeras outras exigências, não é? Por exemplo, a questão relativa à potabilidade da água, direitos e deveres dos usuários, né? Nós, enquanto usuários desse sistema, os procedimentos de controle social, ou seja, a população, a sociedade civil organizada deve participar efetivamente, não é, na construção dessas metas, não é, das formas de fiscalização, não é, porque é a sociedade que é a destinatária da prestação desses serviços. Ainda, na Lei 11.445, nós temos os princípios fundamentais, não é? Eficiência, sustentabilidade, universalização, né? Articulação do saneamento com outras políticas. Por exemplo, habitação, combate à pobreza, promoção da saúde, da qualidade de vida e do controle social. Percebem como a participação social é importante, não é, para efetivar esses princípios fundamentais na lei do saneamento? Não é? E ainda, né, a Lei 11.445, que é a lei que regula a parte do saneamento, ela estabelece, né, a necessidade de ações demonstrando as prioridades das ações, né? Ou seja, as compatibilidades, né, das ações com as metas estabelecidas visando a universalização. Né? Bem, existe também nessa própria lei, o artigo 35, parágrafo 2º, né, que fala da cobrança pelo uso desses serviços. Sabemos que muitos municípios o valor da cobrança é irrisório ou eles não existem, são inexistentes. Não é? Mas esta lei, ela exige do município, ou seja, do gestor público, que crie mecanismos efetivos de pagamento por esses serviços para que tenha sustentabilidade e com a arrecadação desses valores decorrentes do pagamento das tarifas, a municipalidade possa investir, não é, na melhoria dos serviços e na expansão desses serviços. Portanto, a renúncia de receita decorrente da prestação dos serviços pode impactar severamente na lei de responsabilidade fiscal, e aí será o prefeito, não é, que vai precisar explicar, não é, a renúncia de receita perante o Tribunal de Contas do Estado respectivo. Bem, aqui eu coloquei duas formas de cobrança pelos serviços, né? Uma por taxa, que muitos municípios utilizam, que a taxa, na verdade, é uma modalidade tributária, não é? E normalmente esse valor é cobrado uma vez por ano, e em alguns municípios vem junto com o IPTU, né? Mas a regra, não é? Me parece que a melhor proposta, a melhor possibilidade é a cobrança por tarifa, não é? Ou seja, um valor que venha na conta de água, né? Ou seja, no boleto da água, não é? Venha aquele valor do tratamento de esgoto, e isso já é regra, não é? Mas que possa vir também, não é, a parte de limpeza urbana, não é, da drenagem e da coleta e disposição final dos resíduos sólidos. Aqui, já finalizando, eu demonstro a necessidade, né, ou a importância, melhor dizendo, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Por quê?
Porque o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é um conjunto de diretrizes, estudos, programas, projetos, prioridades, metas e atos normativos. Agora, vejam só. Em uma análise, né, de planos municipais de saneamento básico, nós vamos encontrar, num volume muito significativo, municípios que o seu plano municipal de saneamento básico não tem nada a ver com o município. Né? É uma cópia de um plano municipal de saneamento de outros municípios, ou é um plano municipal de saneamento que é muito vago, não é? Ele não trata das questões pontuais, dos problemas sanitários daquele município. Não é? Portanto, a construção, né, do Plano Municipal de Saneamento exige, além da participação social, a exposição no plano da realidade do município. Como que está nesse nosso município, não é, a questão do tratamento da água, não é? Lembra que nós temos escassez hídrica, e nós temos várias aulas sobre escassez hídrica também, né? Como funciona o planejamento, né? Como será realizada a meta de universalização desses serviços até 2033. Tudo isso passa pelo planejamento, né, dos planos desses 4 eixos, né? Água, saneamento, coleta e disposição final dos lixos e a limpeza pública e a drenagem. Bem, ficamos por aqui. Eu deixo para vocês uma bibliografia para que vocês possam ampliar o conhecimento nesse tema. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.